dias da minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós queremos encerrar esse momento agora de louvor por um instante, porque nosso coração deseja, almeja ainda te louvar e te agradecer e te exaltar muito mais. Ó Pai, mas agora, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, usar a minha vida, para que nós possamos falar algo do Teu trono, ó Deus, para essa igreja, essa amada igreja, que mora no nosso coração. Tu sabes o carinho todo especial que nós temos aqui por esses irmãos. E agora, ó Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor quer falar para essa igreja, que o Senhor possa me usar, Senhor. Que morra o François aqui, e que o Senhor possa crescer em mim, ó Pai, e usar a minha vida para trazer o recado do Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai. Cuida de nós, direciona as nossas vidas, que tudo possa estar debaixo do Teu controle, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Poder assentar, glória a Deus, glória a Deus. A gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu não sei quanto tempo faz, eu sei que faz alguns meses que nós estivemos aqui, eu não lembro quando que foi, mas faz alguns meses. E eu lembro que eu estava vindo de uma viagem em São Paulo e eu devia uma visita para o pastor Clodoaldo. A gente se conheceu em 2011, numa viagem missionária para a África. E lá eu pude estar um pouquinho com o pastor Clodoaldo. Desde aquela viagem a gente se mantém um pouquinho de contato. E então eu estava vindo para cá e eu falei, eu vou lá para poder falar um pouquinho com ele, dar um abraço nele. Eu sei, eu não entendi ainda porquê, mas eu sabia que tinha grandes coisas que o Senhor estava fazendo nas nossas vidas. Eu estou vindo aqui pela segunda vez. O pastor Clodoaldo já teve, acho que 3 ou 4 vezes, depois do tempo que eu vim aqui. Ele tem sempre ido lá para Cianorte, Deus tem usado ele poderosamente lá. A gente tem feito grandes coisas junto, e a gente tem glorificado o nome do Senhor por essa aliança que nós fizemos. E agora a gente voltou. Eu cheguei aqui, quando eu vim de São Paulo, eu vim para cá e cheguei aqui, estava tendo um seminário de evangelismo. E na oportunidade eu pude falar acho que foi 2 vezes, de trazer uma palavra, de contar um pouquinho do trabalho que a gente faz lá em Cianorte. Foi um tempo muito bom, muito gostoso. Alguém estava aqui? Que está aqui, estava naquele dia? Bastante gente, glória a Deus. E quando foi domingo, a gente terminou aqui, a gente tinha que pegar o nosso avião. E quando a gente saiu, a gente passou perto do campo de futebol e eu vi os campos ali. E tinha muita gente. E uma das coisas que nós falamos aqui foi sobre o trabalho da Copa Evangélica. E ardeu no meu coração e um desejo muito grande de poder trazer o pessoal para estar aqui. Cheguei lá, falei para o Ângelo, Ângelo, tem uma igreja lá em São Paulo, que tem campo de futebol na frente da igreja. E está ardendo no meu coração para que nós possamos marcar com o pessoal lá, para a gente poder ir. Não sei como que Deus vai fazer isso, mas que possa dar certo. Os meninos aqui todos trabalham, têm vida secular, então tinha que pedir uma dispensa no trabalho. A gente vai chegar segunda-feira, provavelmente perto do horário do almoço, talvez depois do almoço. Tem o recurso financeiro para a gente levantar, para poder vir para cá. Tinha a questão aqui da igreja, para poder ter agenda e também para nos receber. Enfim, tinha um monte de fatores para que pudesse esse momento estar acontecendo. Mas tudo aquilo que a gente está vivendo aqui, já estava lá, Deus colocando no meu coração. Eu já conseguia ver o sobrenatural, de Deus podendo agir através da vida desses meninos, junto com a igreja, do qual às vezes a gente faz acepção de igrejas, a gente defende a nossa placa, e Deus tem falado e ministrado muito no nosso coração que isso é o menos importante, e se pudesse, nós nem tínhamos placa. Aqui mesmo, no meio desses meninos aqui, a gente tem algumas igrejas representadas. A gente tem o Anjo, que está no Ministério Sou Vivo, mais 5 ou 6 que é do Ministério Sou Vivo, que é da nossa igreja, e tem outras pessoas aqui que são de outras igrejas. Mas a gente não está preocupado com a igreja. A gente está preocupado em fazer com que o reino de Deus se movimente e alcance as pessoas do qual a gente tem se relacionado através do futebol.
A gente não está preocupado se aquele que a gente ganhar no campo de futebol vai para uma igreja X ou uma igreja Y. A gente está preocupado se aquela pessoa aceitou verdadeiramente o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e ela vai caminhar agora, não mais sozinho, mas vai estar com Cristo em algum lugar. Independe aonde. A gente não tem preocupação nenhuma se ela vai estar lá no nosso ministério, se a gente vai estar recolhendo essas pessoas. Aqui está junto com a gente um pastor que é bênção na nossa vida. Lateral, né? Tem tanto lateral esse time aqui que eu disse que eu vou me candidatar para ser também, porque eu nunca vou jogar. Tanto lateral que tem. O pastor Natan é uma bênção, que também é pastor de uma outra denominação e caminha junto com a gente. E tem sido uma bênção. Para mim, eu escrevi no Facebook, eu acho que os meninos viram, eu tenho sido privilegiado de poder estar com eles nesses dias. Relutei para estar aqui por conta de tantas coisas. Eu nunca saí do projeto Sou Vivo, porque além do ministério, a gente tem uma casa de recuperação, que depois eu vou passar aqui um vídeo que a gente produziu, que acho que a igreja ainda não viu. Quando eu vim, não estava pronta ainda. E o Ângelo, ele que coordena toda a casa de recuperação. A gente nunca saiu ao mesmo tempo. Todas as vezes que o Ângelo saiu, eu estava lá. E todas as vezes que eu saí de férias ou fui para algum lugar, o Ângelo está cuidando e vice-versa. Então sempre estava ou eu ou estava o Ângelo lá. E para que isso acontecesse, tinha que vir os dois. Mas a gente veio aqui com o coração bem tranquilo, sabendo que não é a gente que cuida, quem cuida é o Senhor. E mesmo assim a gente fica meio relutante, será que é para ir, será que não é? Mas glória a Deus que eu vim, porque eu vou ir embora muito feliz por tudo que Deus já fez aqui e por tudo que eu estou vivendo com esses meninos aqui. Eu sei que eles nunca mais vão esquecer das noites de ronco do pastor François. Ele não ronca, né? Eu falo com os anjos à noite. Falei para eles que eles perguntaram se eu ronco. Eu falei, eu não sei, eu nunca ouvi. Mas diz a lenda, chamada Pastora Tuca, que ronca. E tem sido assim uma experiência muito gostosa que a gente tem vivido, não só com eles e também com a igreja. Quantas pessoas que a gente conheceu aqui, que a gente vai levar no nosso coração. Queria agradecer muito a todos que de alguma forma contribuíram para que nós pudéssemos estar aqui, as mulheres da cozinha, as mulheres que limparam lá. Chegamos lá agora, a gente ficou impressionado com a limpeza, tudo organizado, tudo certinho. E eu fiquei com muita dó das irmãs, porque estava muito bagunçado. Amanhã a gente vai deixar melhor. Nós chegamos lá tudo certinho, nem o Hotel 5 Estrelas teve a limpeza que nós vimos naquele lugar, na hora que a gente chegou lá. Então a gente está sendo muito bem tratado, com muito amor, com muito carinho, e a gente está muito feliz por tudo isso. Isso está nos ensinando muito, e eu tenho certeza que está ensinando também a igreja. E eu glorifico ao Senhor por isso. E eu queria deixar aqui, para a gente meditar, duas palavras. Duas. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui, eu tenho certeza que Deus tem aprovado. Eu já deixei algumas palavras aqui com relação ao evangelismo no passado, quando eu vim. Mas eu queria deixar duas palavras que nessa tarde o Senhor falou comigo. Eu estava bem pensativo naquilo que Deus queria ministrar para a igreja. Porque, como o pastor disse, às vezes a gente tem a nossa vontade, mas não é a nossa vontade que deve prevalecer. A vontade do Senhor tem que prevalecer em nós. E eu fico muito preocupado com isso, quando eu tenho uma missão de falar, de ministrar na igreja. E você pode ter certeza, o lugar que eu menos me sinto pastor é agora que eu estou com esse microfone na mão. Mas é algo que eu sei que Deus tem me colocado, porque eu preciso falar daquilo que Ele tem feito na minha vida. Eu acho que o testemunho de vida que o Senhor tem agido na nossa vida, a gente precisa levar para outro. Então, glória a Deus que a gente está aqui para poder falar um pouquinho, mas eu preciso não falar de mim, eu preciso falar dele. Eu preciso ouvir o que ele tem para falar para a igreja e ministrar no nosso coração. E hoje Deus falou comigo num texto que é conhecidíssimo, que você não precisa nem abrir a Bíblia para poder ler. O texto áureo da palavra de Deus. Quando a gente fala de evangelismo, não tem como a gente não falar desse texto, que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, depende da tradução, mas tenha vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queria que você abrisse em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, a gente vai ler o versículo 13. Romanos capítulo 10, verso 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Eu queria ficar nesses dois textos. Mas antes, eu queria contar um pouquinho a minha história, para que você possa entender o que representa esse versículo na minha vida. Eu nasci num berço cristão. Meus pais, minha mãe era evangélica, de uma igreja bem tradicional. E eu me lembro, desde quando eu sou gente, ela me levava nas escolas bíblicas dominical. Meus avós eram dessa denominação. Nós sempre estivemos na igreja, sempre. Eu não sei qual a sua experiência com Deus, mas a minha experiência, ela foi assim. Eu acho que todo aquele, não sei, a minha experiência foi assim, talvez para você não, mas eu consigo enxergar dessa maneira. Eu vejo assim que todo aquele que nasce dentro da igreja, porque os pais são cristãos, tem um pouquinho de dificuldade de ter aquela experiência do novo nascimento. E aconteceu isso comigo, porque eu já nasci inserido na igreja. Então eu não tive aquela experiência que a gente tem visto em todas as obras missionárias que o Senhor tem colocado a gente, em todos os projetos, quando a gente vê as pessoas ali no campo, do qual nunca tinham ouvido talvez falar dessa maneira sobre Jesus, e ali é ministrado, e ele abre o coração, o Senhor vem, ele tem aquele encontro, aquela sensação que ele nunca teve, aquele primeiro amor começa a florear dentro dele, novo nascimento acontece naquele momento, e ele se enche de alegria, de paz que ele nunca experimentou, e ele sai de lá irradiante diante da palavra que foi ministrada, porque pegou ele, o Espírito Santo veio e fez a obra completa na sua vida. A minha experiência era de alguém que sempre esteve inserido na igreja e que faltava essa experiência. Então sempre eu estava, sempre eu participei, sempre aprendi a palavra de Deus, seja nas escolas bíblicas ou dentro da minha casa. E eu fui crescendo assim. E quando eu tinha 17 anos de idade, 16 para 17, eu fui para estudar por um ano lá na Dinamarca. Fui para um país que eu não conhecia idioma, meu inglês não era bom, tinha dificuldade com relação à língua inglesa. E lá, apesar de eles falarem o inglês, eles são muito nacionalistas. Então eles não gostam de falar o inglês, falam por necessidade. Eles falam dinamarquês. Um país pequenininho que tem uma língua própria, que só fala ali. E fui para lá. E quando eu cheguei lá, Deus já começou a falar comigo. Porque de repente eu estava num lugar que ninguém mais, eu não podia comunicar com ninguém. Eu tinha dificuldade para comunicar com as pessoas. Eu lembro que eu chegava, eu tinha um livrinho, um dicionário, eu tenho guardado ele até hoje. Eu tinha esse dicionário de português para dinamarquês para português, e andava com ele no bolso. E às vezes chegava à noite, eu ia lembrar, repensar um pouquinho de como foi meu dia. Obrigado, irmã. De como foi meu dia. E quando eu ia recapitular o meu dia, eu percebia que eu não tinha falado uma palavra, não tinha saído voz. Que toda a minha comunicação na casa que eu estava morando, com as pessoas que eu estava me relacionando durante o dia, se resumia num papel e num dicionário. Não saía voz.
E eu entrei numa depressão muito grande, longe. Nunca tinha saído de casa, morando num lugar que ninguém me conhecia, ninguém conhecia a minha história, e do qual ainda eu tinha dificuldade de me comunicar. Hoje a gente vê isso acontecendo, mas a gente tem internet todo o tempo. Você está ali conversando com alguém, você está falando com alguém, está falando com alguém. Nessa época não existia internet. Como que a gente vivia sem internet, né? E não tinha internet. A única coisa que tinha era um telefone, que uma vez por semana eu tinha que falar 2 ou 3 minutos com a minha família, porque o custo da ligação era tarifado em dólar e era muito caro para poder se comunicar. E por carta, todo dia eu escrevia uma carta. E eu lembro que eu estava no quarto onde eu estava morando, inserido num contexto familiar, e eu comecei a falar com Deus. Eu falei assim: Deus, eu acho que eu nunca tive uma experiência contigo, porque eu nunca me senti sozinho, porque sempre tive pessoas ao meu lado. E hoje eu estou me sentindo sozinho, nem o Senhor eu estou sentindo a tua presença. E eu estava dentro de uma igreja, eu estava convivendo com pessoas, mas eu não tinha contato com o Senhor. E aqui eu estou num lugar que eu não consigo saber até mesmo se o Senhor existe. E eu preciso de uma experiência com o Senhor. Eu preciso. E naquele quarto, o Senhor mostrou para mim o quanto Ele é presente, o quanto Ele existe, o quanto Ele cuida. E ali eu pude abrir meu coração, e a minha história de vida começou a ser mudada a partir daquele momento. O Senhor incendiou meu coração. Eu fui repleto de paz, de alegria naquele momento, e eu tenho certeza absoluta que aquele momento foi a primeira vez na minha vida até então que realmente eu consegui me relacionar com Deus, do qual eu ia me relacionar por uma experiência própria, não pelo aquilo que as outras pessoas falaram. E eu voltei da Dinamarca para cá, e a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu estava dentro de uma igreja feliz, porque agora era diferente, porque agora eu tinha realmente aberto meu coração para Jesus. E eu queria muito que as pessoas pudessem ter essa experiência também, que talvez nunca tiveram. E eu comecei a entrar em crise, porque eu não conseguia mais ver um Deus somente dentro da igreja, nas 4 paredes. E na denominação que eu pertencia, numa cidade próxima de nós, uma cidade chamada Maringá, não sei se alguém conhece, a nossa denominação tem uma igreja muito grande lá. Nessa nossa denominação, na época, tinha uma missão muito grande, tinha uma igreja muito grande, tinha uma obra missionária muito grande. E uma vez por ano eles faziam um congresso de missões. E a gente ia, toda vez, eu separava o final de semana, ia para esses congressos de missões, para mim poder ouvir de missão, porque eu queria ser missionário. Eu não conseguia entender que eu, com a minha experiência que eu tive com Deus, que eu ia ficar para o resto da minha vida, sentado num banco de igreja, ouvindo o pastor falar, e pessoas lá fora, que poderiam ter a mesma experiência que eu tive, não teriam, porque eu estou aqui ocupado, ouvindo, e sendo egoísta, recebendo de Deus, e não permitindo que outras pessoas pudessem ter a mesma experiência que eu tive. Crise, eu entrei em crise, e eu ia nesses congressos, eu ficava assim: Deus, mostra para mim o que o Senhor quer de mim. Eu não quero mais ficar sentado no banco, eu quero algo. Eu quero que o Senhor mostre para mim qual é a missão que o Senhor tem para a minha vida. Eu não consigo mais estar dentro da igreja simplesmente. Eu quero ser um missionário. Daí a igreja que a gente pertencia, ela tinha obras no mundo inteiro. E ela tinha missionários na África, em muitos lugares. Só que eu nunca tinha paz, porque eu não entendia, não me via saindo da minha casa, saindo do meu contexto e indo para um lugar longe. Apesar de ser aquilo ardia no meu coração, de levar o evangelho para outros lugares, para outras pessoas que não tiveram a experiência de ter Jesus, mas quando eu olhava para o campo missionário transcultural e outros lugares, até mesmo dentro do nosso país, mas eu saindo do meu contexto para ir para algum lugar, eu não tinha paz, e eu me deprimia, eu entrava em crise. Daí teve um congresso que foi um homem pregar, não sei se a igreja conhece o nome dele, acho que conhece, o nome dele é Pedro Rocha. Alguém conhece ele?
do Rio de Janeiro, Pedro Rocha, Pedro do Borel. Ele é conhecido como Pedro do Borel. Ele prega no Brasil todo, está sempre ali na Igreja Batista de Lagoinha, é um homem de Deus. E eu vi esse homem há quase 30 anos, 20 e tantos anos atrás, pregando nessa igreja. E quando ele foi contar o testemunho dele e falar um pouquinho da sua experiência, era uma história de vida que encaixava um pouquinho com a minha, porque ele era um missionário que não saiu da sua terra. Ele era um missionário que estava fazendo missões no Rio de Janeiro, que era a sua cidade, do qual ele estava nos morros do Rio de Janeiro, especificamente onde tudo começou, no Morro do Borel, que era um morro perigosíssimo, mas ele estava lá, levando misericórdia para a vida daquelas pessoas. O ministério dentro da Jocum, ele pertencia a Jocum, os irmãos conhecem, e ele era do lado de misericórdia. E ele estava ali fazendo a obra do Senhor, inserido no mesmo contexto, frequentando a mesma igreja, mas com uma obra missionária grandiosa, levando Jesus para a vida daquelas pessoas. Aquilo me impactou. E eu entendi que a cidade que eu morava também tinha um Morro do Borel, também tinha um lugar, um povo não alcançado, e que de alguma forma precisava de Jesus. E aquilo mexeu comigo, mudou a minha maneira de poder me relacionar com o Evangelho. A alegria tomou conta do meu ser, porque eu vi um homem que exatamente aquilo que ardia no meu coração, ele estava vivendo. Saímos de lá, fomos para a nossa cidade e começamos alguns trabalhos. Já fiz de tudo que você possa imaginar. Eu lembro que na nossa cidade, uma época, andava bastante de skate, muito andava de skate. E a gente começou a arder no nosso coração por conta disso. E tinha um irmão na igreja que tinha uma loja de vender artigos de skate. Daí eu lembro que ardeu no meu coração de a gente poder levar o evangelho para onde eles andavam. O Orestes é dessa época. E a gente foi para um lugar onde ele se reunia, junto com alguns irmãos, e começamos a aprender a andar de skate. Eu lembro que eu não tinha aptidão nenhuma para andar de skate. Calma, eu tinha uns 20 quilos a menos do que eu estou hoje. Porque talvez você pode estar pensando assim, nossa, como é que o pastor andar de skate, né? Então estava mais magrinho. E eu lembro que eu comprei o skate, comprei uma bermudona larga. Daí eu lembro que eu falei, eu tenho que ser igual os caras. Fui lá e comprei uma cueca nova, porque eles mostravam a cueca, né? Colocava a calça aqui no meio da poupança aqui. Daí eu fui para ser igual a eles, comprei tudo que precisava e fui com essa pessoa, mais alguns poucos irmãos, a gente foi para andar de skate com eles numa avenida. Daí eu lembro que a gente andava com eles na avenida nos primeiros dias, simplesmente para conhecer eles, mais nada. E foi um tempo muito gostoso. Eu estava com uns 19, 20 anos e era uma molecada assim de 14, 13, 12 anos. E tinha mais ou menos umas 10, 12 meninadinhas que andavam naquela avenida. E um dia eu cheguei para eles e falei, agora chegou a hora. Já fazia uns 3, 4 dias que a gente estava indo só para se conhecer. Ganhamos o coração deles. Daí chegou uma hora que eu falei assim, vocês já ouviram falar de Jesus? Não. Todos tinham problema com droga. Eles falaram assim, eu nunca ouvi. Eu falei, o que vocês acham da gente conversar aqui, fazer uma roda aqui, e a gente falar um pouquinho, 10 minutinhos. E eu lembro que eu sentei no meio-fio, fez uma volta assim, todos eles toparam, sentaram nos seus skates, e a gente abriu a Bíblia e eu fui falar de Davi para eles. Eu fui contar a história de Davi na versão François, para que eles pudessem entender. E pude ali ver assim como que eles estavam sedentos de ouvir a palavra. No outro dia a gente voltou, outra palavra. Outro dia a gente foi de novo, chamamos eles para ir para a igreja. Daí um lugar que era 10, virou 20. Daqui a pouco virou 30. Daqui a pouco fomos expulsos da rua, porque os vizinhos começaram a reclamar do movimento. Daí o juiz não sabia o que fazia, porque também não queria acabar com o trabalho. Levou a gente para um outro lugar, numa outra avenida, em frente ao fórum. A gente levou as rampas que a gente tinha feito, tudo levou para lá. Começou a crescer de novo. Daí o juiz falou, não dá para ficar aí mais. Vocês vão ter que ir para outro lugar. Daí o juiz também não queria que acabasse com o trabalho. Ele arrumou um salão para a gente enorme, um galpão enorme. E ele disse, isso aqui é uma massa falida. A
vai colocar você como sendo síndico. Eu lembro que foi meu irmão na época que foi o síndico da massa falida, e a gente, por algum tempo, a gente ia poder usar aquele salão. Ele falou, ó, 3, 4 anos não desenrola esse salão, vocês podem usar e vocês cuidem dele. E lá a gente começou um trabalho que a gente denominou de chamado de Jesus Street. E foi um tempo muito de crescimento, foi um tempo maravilhoso. Dava mais de 100 e poucas pessoas andando de skate todas as noites. Lá a gente, era um lugar bem grande, tinha campo de futebol, daí quem não andava de skate estava jogando futebol, as meninas jogando vôlei de areia. Toda vez tinha um momento de louvor, parava, fazia um louvor, uma palavra, uma adoração. Foi um tempo maravilhoso que nós vivemos lá. Só que a imaturidade e a falta de ter a cobertura espiritual sobre as nossas vidas, eu tenho muito entendimento com isso hoje, acabou levando eu ter uma rasteira muito grande. Deus, ele começou... Sabe quando você começa a achar assim, que você pode tudo? Que você é um super-herói? E a gente passa a parar de entender que quem faz é Deus, e você acha que quem faz é você porque você tem habilidade para aquilo? A rasteira foi grande, e eu pranchei no chão dessa rasteira. O projeto acabou, me afastei do evangelho por um tempo. Depois Deus foi ministrando na minha vida, foi trazendo cura para a minha vida, e voltei de novo para estar inserido numa igreja. Me senti amado por uma igreja, ela me abraçou nos meus momentos mais difíceis. Eu lembro que eu passei tanta dificuldade que eu ficava pensando qual a maneira que eu ia tirar a minha vida, porque eu tinha perdido a vontade de viver nessa época. Eu lembro que eu passava no pontilhão, esses dias caiu uma pessoa, pulou uma pessoa do pontilhão lá na nossa cidade. E para alguns irmãos eu disse assim, ó, isso aí que eu não queria que acontecesse comigo, porque ele não morreu e se arrebentou. Mas eu passava no pontilhão dizendo assim, se eu pular daqui, será que... Tá, beleza, vou resolver tudo. Na minha cabeça era assim, mas eu não tinha coragem, porque eu achava que ia ficar paralítico e ia dar mais trabalho ainda. Eu ficava pensando, se eu pegar um revólver, pôr na cabeça, mas não tinha coragem, era covarde, graças a Deus por isso. Porque a vida tinha perdido sentido, porque sem Deus ela não tem sentido. Aquele que teve uma experiência uma vez com o Senhor, ela não consegue mais viver sem o Senhor, não tem como. E Deus foi ministrando, usando vidas para que eu pudesse retornar. E quando eu voltei de novo, muito devagar, sendo ministrado, cuidado, amado pelo Senhor, através de vidas, eu voltei a estar inserido na igreja e eu tinha tido um propósito meu sonho era assim, não deu certo, eu vou ficar sentado no banco da igreja e vou ser simplesmente um cristão, que vou ouvir a mensagem do pastor, vou adorar o Senhor e vou embora e pronto. Eu não consegui. Eu comecei a passar mal dentro da igreja porque eu sabia que não era isso. Eu não consigo enxergar, irmão. A gente ter Jesus no coração e simplesmente estar vindo aqui nos cultos de domingo, ou no culto de sábado, ou até mesmo, às vezes, no meio da semana, estar aqui por um culto. Eu não consigo entender. Eu não consigo ver o evangelho dessa maneira. E eu fui pedindo para Deus dar uma oportunidade de novo, para que a gente pudesse fazer alguma coisa, para que Deus pudesse direcionar a minha vida para alguma coisa. E foi nessa época, em 2009, que nasceu o projeto Sou Vivo, que o anjo está comigo desde essa época, caminhando junto. E foi uma grande estratégia que Deus deu para a gente ganhar a vida. É um campo missionário que Deus nos deu na cidade onde a gente está, ganhando vidas para o Senhor Jesus através de uma comunidade terapêutica. Nasceu no coração nosso através de um trabalho de evangelismo, de levar através de uma caretinha escrita "Sou vivo, não uso drogas", levar para as pessoas, nas casas das pessoas, uma mensagem contra as drogas, porque na igreja que eu estava, a gente recebia bastante jovens com problemas de drogas, e ter a abertura para falar do evangelho através dessa carinha, dessa luta contra as drogas. E a estratégia foi grande, e Deus fez grandes coisas. Grandes coisas. A gente trabalhou muito, a gente ralou muito como igreja, muito. A igreja inteira se envolveu, foi espetacular aquilo que Deus fez. E as coisas foram caminhando. E hoje eu olho para trás, vai fazer 10 anos o ano que vem, são 9 anos de trabalho. E hoje eu consigo ver o quanto que Deus foi bondoso com a gente.
e quanto que Deus está presente quando a gente resolve fazer algo para Ele, levando esse evangelho que a gente tem Ele aqui dentro da igreja para fora. Eu louvo a Deus porque hoje nós estamos aqui, nós estamos atendendo por dia 70 pessoas, 50 internados e 20 todos os dias no albergue. Quando eu vim aqui, eu acho que a gente estava no começo de um trabalho do albergue. Hoje o albergue já está consolidado e a gente atende 20 pessoas por noite, às vezes até 30 pessoas por noite no albergue. E no trabalho de internamento temos 50 pessoas que estão hoje sendo cuidadas. E onde a gente está levando Jesus para a vida das pessoas, do qual o Oreste é fruto desse trabalho. O Oreste está aqui hoje com um testemunho maravilhoso, porque o Oreste um dia foi alcançado através do projeto Sou Vivo, que era uma comunidade terapêutica. Hoje a mulher dele está inserida, o filho dele é o baterista da igreja, a família dele está inteirinha inserida, a mulher dele trabalha com a gente na ONG, ele é ministro de louvor lá no nosso ministério, está inserido no trabalho aqui no projeto da Copa Evangélica. Tudo isso porque a gente resolveu sair das quatro paredes e a gente poder fazer missões na nossa Jerusalém, da gente poder levar Jesus para a vida daquelas pessoas que talvez nunca seriam alcançadas, talvez se não tivesse o projeto Sou Vivo, talvez o Oreste não estaria aqui, estaria totalmente em outro lugar. Mas Deus resgatou ele, porque um grupo de pessoas sonhadoras, porque quem sonha não realiza. A gente precisa sonhar, porque um grupo de pessoas começou a sonhar com algo que era totalmente avesso daquilo que nós tínhamos condição para executar. Mas a gente sabia que Deus estava na direção e que Ele ia suprir as nossas necessidades. E tem suprido todo o tempo. A gente tem tido N experiências com Deus, dele suprindo na área financeira, na área emocional e na área espiritual. Tudo aquilo que nós precisamos, Deus tem nos dado. Deus tem nos agraciado. A ONG foi crescendo, eu não sei até onde Deus quer nos levar. Eu não sei. Às vezes o Ângelo brinca, porque Deus tem feito isso com ele. Porque a gente sempre acha assim, quando está tudo muito calmo, fala, o que Deus vai inventar para a gente agora? Sempre tem alguma coisa a mais. A gente está com 3 lugares de atendimento e uma 4ª chácara que nós estamos construindo. Então nós temos 4 lugares de atendimento. 4. Nós temos 23 pessoas de tempo integral trabalhando na ONG. 23 pessoas com carteira assinada trabalhando no ONG com tempo integral. É muita gente. O pastor Clodoaldo foi ministrar um treinamento que ele fez já aqui com a igreja. Ele foi lá para poder fazer um trabalho com a gente, com os nossos 23 pessoas, missionários que Deus tem levantado para poder estar fazendo com que a ONG possa funcionar. Desde psicólogo, assistente social, enfermeiro, obreiros, cozinheira, motorista, enfim, uma série de pessoas que precisam para que o trabalho possa acontecer. E nunca faltou, nunca. Recurso financeiro, nada, Deus supriu tudo. Porque a gente nós estamos colocados à disposição do Senhor para servir Ele no ministério em qual Ele nos entregou. O Ângelo cuida de tudo isso. De todo esse trabalho é o Ângelo. Eu tenho meu trabalho ainda secular, ainda trabalho secularmente e apoio o Ângelo, e apoio uma estrutura, cuido da parte administrativa. A gente se dobra em 30. Glória a Deus por isso. Família dele envolvida, minha família envolvida, família do Oreste, família de cada um que está aqui, do Gilmar que está aqui. Gilmar trabalha com a gente, é da igreja também. A gente não tinha condição de pagar o Gilmar para ele fazer um trabalho que ele faz com os moradores de rua, de resgate. O Gilmar anda na rua, procurando moradores de rua, resgatando, levando para o projeto, dando oportunidade para as pessoas para terem um tratamento, e aqueles que não querem, não desejam, ele vai de algum jeito resolver a vida da pessoa. Nós não tínhamos condição de suprir a necessidade dele. Sabe o que Deus fez? Ele passou no concurso da prefeitura, a secretária de assistente social colocou ele para fazer esse trabalho. Então ele trabalha, ele tem o dedo dele lá,
Tem um lugar lá que tem num albergue, tem um lugar que você coloca o dedo para abrir a digital, porque a gente controla a entrada. Tá lá o dedo do Gilmar, ele entra lá, ele manda lá dentro. Só que ele entra com um crachazinho da prefeitura. Então Deus fez a prefeitura pagar o salário, o sustento da sua família, e ele está lá servindo ao Senhor com a gente. Com o carro da prefeitura, com a Kombi, 24 horas lá disponível para poder resgatar vidas. Deus age poderosamente na nossa vida, a gente se desdobra para fazer o reino do Senhor se movimentar. Daí diante de tudo isso, Deus vem e coloca no coração do anjo a Copa Evangélica. Diante de tudo isso, é um desafio enorme que a gente tem. No projeto Sou Vivo, a gente já tem um desafio enorme. 6 pacotes de arroz por dia. 3 lugares de refeições, 7.000 refeições por mês. Para uma igreja pequena. A nossa igreja é fruto da casa de recuperação. É familiares da casa de recuperação que a gente ganhou para Jesus. E estão caminhando junto conosco lá, e um monte de igreja que somos aliançados, que também ganhamos pessoas para Jesus, e muitos vão congregar em outras igrejas, porque a gente não está preocupado com placa. Desafio enorme a gente tem, e Deus tem suprido cada uma das coisas que Ele tem colocado nas nossas mãos. Veio o projeto da Copa Evangélica, o anjo abraçou, falei: anjo, se Deus está colocando na sua mão, pode encarar que Deus vai fazer a obra. Eu lembro quando ele começou a juntar os meninos para jogar bola com ele, né, inserido no projeto da Copa Evangélica. Eles foram para o Rio de Janeiro num grupo grande. Quando voltaram, o anjo veio com outra mentalidade daquilo que deveria ser o Copa Evangélica. Deus falou muito com ele lá. Quando ele voltou, eles ficaram em 6, 7 pessoas que não dava nem um time para continuar de novo. Daí Deus foi mostrando, Deus foi ensinando, e hoje a gente está numa equipe aqui de 21 pessoas inseridas nesse projeto, e ainda tem alguns que não vieram porque estavam machucados ou não conseguiram ser liberados no seu trabalho, que se reúnem toda terça e quinta-feira na casa de recuperação, treinando futebol lá, e todo domingo, praticamente, ou no meio da semana, eles fazem amistoso com pessoas que não são cristãs, e levam Jesus através daquilo que a gente está fazendo aqui no campo. E muitas dessas pessoas têm sido ganho para Jesus, aqui tem fruto disso, que se voltaram a ter relacionamento com Cristo através desse projeto, que agora a gente está aqui. Olha onde Deus nos trouxe. Deu certo, anjo. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque simplesmente a gente conseguiu entender o que significa esse versículo que eu li quando eu comecei aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando eu vejo Deus amando o mundo de tal maneira, eu tenho visto um Deus que não amou somente os cristãos. Deus amou o mundo. Deus não amou só você. Deus amou aqueles meninos que nós jogamos bola hoje, do qual boa parte deles, pelo que a gente ouviu, tem uma vida totalmente errada, talvez os pais e eles mesmos, até mesmo, inseridos no tráfico. Deus amou tanto a gente, que a gente pôde hoje ser canal de bênção, e amou tanto eles, que trouxe a gente lá do Paraná. Eu tenho certeza disso, não só para ministrar aqui para a igreja, isso aqui talvez é 1%, pastor, daquilo que Deus pretende. 99% é o amor que Ele tem por aquelas vidas que hoje, ontem lá na praça e lá no campo de futebol foram alcançados. Tem um menino lá que ontem, quando a gente terminou lá, ele era o bandeirinha, o Pablo. E na hora que terminou, ele veio chorando, ele disse assim: eu queria seu contato. E eu quero dizer assim que eu quero voltar para Jesus. Porque um dia eu estava com o Senhor e eu virei as costas para Ele. E sabe por que ele estava no campo? Porque ele queria uma oportunidade para poder bandeirar ou apitar o jogo. E lá, Deus impactou ele. Talvez a gente estava ontem lá por causa do Pablo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o Pablo de tal maneira, que fez tudo isso acontecer para que o Pablo pudesse ser alcançado.
Talvez Deus fez tudo isso com a gente, 9 anos de trabalho, para que a gente pudesse alcançar aqui. Tem muito mais gente que fomos alcançados, mas talvez era por conta da vida do Oreste. Porque Deus amou o mundo. Deus ama todas essas pessoas, do qual todos os dias nós nos relacionamos. Seja onde você coloca a planta dos teus pés. E às vezes a gente só dá importância para aquelas pessoas quando a gente veste a máscara de cristão. A gente foi hoje lá no mercado, eu vi o Oreste conversando com o senhor. Como é que é o nome dele, Oreste? Você lembra? Um senhor, ele estava pegando umas tomates, uns negócios lá, cebola. E ele começou a conversar com esse senhor. O Oreste estava amando uma vida que ele nunca mais vai ver. Mas por algum minutinho, que outros meninos que estavam com a gente no mercado não viram, mas eu vi. E ele estava ali, falando de Jesus para aquela pessoa, não perdendo oportunidade para dizer. Quantas pessoas que a gente perde de oportunidade de falar de Jesus, que você se encontra com ela todo dia, talvez na padaria, talvez no mercado, talvez lá no teu trabalho. Quantas pessoas, eu tenho que falar, irmão, porque isso também pesa em mim, amém? Tudo que eu estou falando aqui me incluo. Quantas pessoas que não estão aqui por causa de nós, mas não é porque você não falou, porque talvez quando ele olha para você cristão e a forma que você se relaciona com as pessoas, diz assim: esse cristão eu não quero ser, por isso eu nem quero. Se for para ser um cristão dessa maneira, eu não quero ser. Quantas pessoas lá, a gente trabalha com droga, álcool lá. Então eu por decisão própria, eu não coloco, há muitos anos atrás, quando a gente nem trabalhava com isso, eu fiz um propósito com Deus que eu nunca mais ia colocar uma gota de álcool na minha boca. E eu nunca mais, faz mais de 20 anos. Porque eu estava falando de Jesus para uma pessoa, mas no sábado à noite, eu estava junto com ele e tinha na mesa um copo de cerveja para mim. Eu tinha 2 amigos que eu estava evangelizando, os 2 caíam de beber, eu só bebia aquele copo. Mas eu via eles e eu pedia para Deus tocar no coração deles para que Ele pudesse estar comigo no domingo. Mas no sábado eu estava na mesa com eles. E Deus falou muito forte comigo que não era para mim mais, eu tinha que romper isso. Quando Deus falou isso comigo, a gente tinha uma viagem marcada para Maceió. E a gente foi 3 casais para Maceió. E quando chegou lá, eu tinha tomado a decisão de não pôr mais uma gota de cerveja na minha boca. Eles não entenderam nada. E eu fiz um propósito com Deus que naquele dia, naquele momento não ia, porque eu precisava alcançar essas vidas. Tomei uma decisão. Agora, quantos de nós que às vezes por uma pequena coisa, e talvez até por isso, você tem dado mau testemunho, e esse mau testemunho tem impedido de você alcançar uma vida? Esses dias eu fui na casa do meu irmão, ele é de uma igreja, ele não é da nossa igreja, ele é de uma outra igreja. E ele não bebe, ele não é uma pessoa dependente de álcool, nada. Mas na geladeira dele, quando abre a geladeira dele assim, sempre tem uma latinha de cerveja. Às vezes sem álcool, às vezes até com álcool. Mas ele não é dependente de álcool. Daí fui falar com ele com relação a isso, ele começou a dizer para mim, falando assim: não, mas o álcool, sabe, todo mundo tem uma desculpa para poder justificar o pecado. Eu disse para ele algo, falei assim: Robson, o nome dele é Robson, não estou falando para você que é pecado por causa do álcool. Jesus é vinho, vinho também. Se era fermentado, se não era fermentado, esquece isso. Vamos supor que não era pecado você tomar um copo de cerveja na sua casa com alguém, com a sua família. Vamos pressupor que é isso. Mas se você está falando de Jesus para uma pessoa, essa pessoa chega aqui, ela vai buscar uma água na tua geladeira, abrir e ver aquela cerveja, como que ela vai receber isso? Você vai continuar conseguindo evangelizar essa pessoa? O que vai passar na cabeça da pessoa com relação a isso? Então é pecado. Porque a tua atitude está distanciando uma pessoa de conhecer verdadeiramente a Cristo. Quantos de nós temos pequenas atitudes que têm nos afastado de Jesus? Às vezes quando a gente fala de evangelismo, a gente vem na nossa mente já aquilo que a gente vive. Os projetos, aqui a Copa Evangélica, tudo isso é bênção. Importante para a vida da igreja, movimenta a igreja, aquece o nosso coração, ganha vidas. Falar de Jesus é muito bom, só que não se restringe a isso. O evangelismo, ele é todo o tempo,
Toda hora, você acordou, você precisa viver missões. Você precisa evangelizar, você precisa levar Jesus para a vida daquelas pessoas que você está se relacionando. A gente está aqui, numa reunião como essa, e está talvez 30% dos bancos aqui. Se fosse na nossa igreja também ia acontecer isso. Não tem problema com relação a isso. Mas a igreja aqui, era para ela estar totalmente cheia, se nós realmente fôssemos evangelistas. Se a gente vivesse o evangelho, se a gente evangelizasse, se a gente evangelizasse não só com palavras, mas com atitude, se a gente vivesse o verdadeiro evangelho, com certeza as igrejas nossas, num contexto mundial, estariam hiperlotadas de pessoas sedentas, porque a gente tem a verdade na nossa mão, porque a gente tem a experiência que nós passamos de conhecer um Cristo, Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós, que tirou de nós toda a carga do pecado, do qual que nos deu de novo uma esperança de uma vida eterna com Ele. A gente tem tudo isso, mas a gente guarda isso pra gente, e a gente só se torna um evangelista quando a gente veste uma máscara de crente. Na firma, na empresa que você trabalha, quantas pessoas que talvez você não consegue trazer para a igreja, porque lá ela sabe quem você é, e muitas vezes as suas atitudes lá têm distanciado eles de conhecer Jesus. É forte, mas é para mim. E se servir para você, amém. Mas a gente não pode mais viver o evangelho que nós estamos querendo viver somente dentro das nossas igrejas. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Evangelho não é receber, é dar. A gente quer receber, a gente quer só receber. Senhor, fala mais comigo, me enche. Mas quando a gente esquece que não é você encher para você transbordar lá fora. Você enche aqui e transborda lá. O evangelho é dar. Deus deu aquilo que era mais precioso para Ele, mais precioso, Ele deu. Por quê? Porque Ele amou o mundo, e o amor dele fez com que até seu filho passasse, Ele entregasse para que o mundo pudesse ter vida. Só que tem um problema. Apesar de Ele ter entregue seu filho para o mundo inteiro, por amor, uma demonstração de amor para o mundo inteiro, essa morte de Cristo só vai valer a pena para aqueles que creram. Só. Ele amou o mundo, morreu pelo mundo, só vai fazer diferença na vida das pessoas, daqueles que creram. Agora, como que as pessoas vão crer no texto que nós lemos em Romanos, se não tem quem pregue? Porque a gente, muitas vezes, nós nos calamos, porque muitas vezes nós temos dado um testemunho totalmente equivocado daquilo que significa evangelho. E se Deus trouxe você aqui nessa noite, eu tenho certeza que Ele quer falar com você, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe essa palavra com muito amor, com muito carinho, porque eu tenho certeza que Deus vai transformar você, eu creio nisso. Ele vai transformar você num grande evangelista. Ele vai transformar você, em nome de Jesus, num homem, numa mulher que realmente professa Senhor Jesus em todo o tempo, do qual a sua vida, mesmo quando você não tem a oportunidade de falar, mas a demonstração da sua vida, o seu semblante, a maneira que você lida com as pessoas, a maneira que você se doa para as pessoas, reflete o amor de Cristo, reflete o sacrifício que Jesus teve na cruz, para que eu, você e essas pessoas que nós nos relacionamos pudessem agora, através do sacrifício de Jesus, ter uma vida plena, uma garantia de vida. Eu tenho certeza, se a gente abraçar esse evangelho verdadeiro, que está descrito na minha Bíblia e na tua Bíblia também, a gente vai poder ganhar essa cidade para o Senhor Jesus, a gente vai ganhar o nosso estado, esse estado, nós vamos ganhar as nações para o Senhor Jesus. A gente está precisando passar por uma renovação da nossa mente, porque nós estamos contaminados com o mundo. A gente tem que parar de ficar olhando para o WhatsApp, olhando para o celular e ficar olhando para ele. A gente tem que começar a viver uma vida que realmente demonstra a decisão que um dia nós tomamos de aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador. Toda atitude de decisão gera uma ação. Então você decide
Beleza, a partir de agora tem que ter uma mudança na sua vida, tem que ter uma transformação na sua vida, tem que ter uma mudança em você. Se não gerou mudança, se você continua sendo talvez o mesmo crente egoísta, que quer o evangelho só para você, que não se importa pelas pessoas, está errado. A gente tem que rever o nosso relacionamento com Deus, porque o Deus que eu acredito, que você crê também, amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. E eu queria agora, em nome de Jesus, está ardendo meu coração para isso. Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu falei no campo ontem que durante a viagem eu li um livro. A gente ficou 14 horas no ônibus. E eu fiquei meio quietão na viagem. Eu estava lá com Kindle e estava lendo. E esse livro falou muito forte comigo com relação a arrependimento. Porque só, o evangelho é isso. O que João Batista pregou? Arrependimento. E eu queria, em nome de Jesus, só que a gente só pode se arrepender daquilo que a gente entende que nós estamos errados, ou que a gente fez errado. Quando a gente tem discernimento do nosso erro, do nosso pecado, da nossa falha, daí gera no seu coração um processo de arrependimento. Às vezes vem com remorso, uma tristeza, uma angústia. Daí você começa a ser trabalhado pelo Espírito Santo para mostrar que você precisa se arrepender, ou seja, deixar esse pecado. E todo arrependimento significa mudança de direção. Você estava caminhando para um lado, você arrependeu, você não vai continuar andando mais nesse lado, você vai mudar o lado. Então há uma mudança. Eu não vou errar de novo, eu vou mudar, porque eu me arrependi, trouxe dor para mim aquilo que eu fiz. E eu creio em nome de Jesus. E eu queria fazer isso porque eu necessito disso nessa noite, e talvez você. Eu queria que você pudesse, por alguns minutos, olhar para a tua vida e que você pudesse fazer uma análise daquilo que você já viveu de cristianismo até agora. Eu creio que todo mundo que está aqui um dia já teve essa experiência de conhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio que você já passou por essa experiência. Mas agora eu queria que você pudesse olhar e pensar um pouquinho do que essa mudança, essa experiência que você, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, trouxe de mudança para a sua vida, e de como você está enxergando o Evangelho, que é dar, com as pessoas que você se relaciona lá fora. Talvez você tenha pecado, talvez você não prostituiu, você não bebeu, talvez não saiu nenhum palavrão da sua boca. Mas talvez assim como eu, você tem pecado porque nós temos negligenciado a mensagem da cruz. Porque a gente tem negligenciado a missão que Deus entregou, não só para os pastores, não só para os líderes, não só para os missionários transculturais que saem do seu lugar para poder pregar o Evangelho, mas Deus entregou essa missão para todos nós. Ele entregou para você também. Talvez o pecado, talvez você tenha olhado para si e você tenha entendido que você tem mudado a sua vida, que você tem vivido uma vida reta, que você não tem enxergado nada que possa manchar a sua reputação. Mas, irmão, talvez o grande pecado que muitas vezes tem impedido você de prosperar em Deus, de ter uma vida de paz, de alegria, de ter uma vida que realmente vale a pena ser vivida, é porque você tem pecado, o pecado de negligência, porque você não tem aproveitado os momentos e as oportunidades que Deus tem colocado na sua vida para que você possa alcançar outras pessoas. Um dia eu conversando com Deus, eu falei para Ele assim, que toda porta que Ele abrisse, toda porta que o Senhor abrisse, eu iria passar por ela. Senhor, toda porta que o Senhor abrir, eu vou passar por ela. Algum tempo atrás, Deus abriu uma porta para que eu estivesse num lugar que é comandado pelo Centro Espírita. E eu estava lá numa inauguração de uma obra social. E naquele dia um homem pegou um microfone que direcionava aquele Centro Espírita. Eu estava lá inserido. E ele disse assim: queria encerrar esse momento, eu queria pedir para o pastor François fazer uma oração. Quando eu vejo isso,
Eu vejo quanto que Deus tem dado pra gente possibilidades da gente poder falar do amor dele. E muitas vezes a gente está cansado demais, a gente está preocupado com as nossas coisas, a gente está querendo somente receber, a gente está sendo egoísta e a gente não tem se dado. E o evangelho é dar, não é receber. E eu sei que Deus tem algo grande para a sua vida, e isso tudo aqui vai valer a pena se o Espírito Santo de Deus que está aqui, que está tocando no meu coração, possa incendiar seu coração também. Só que para isso a gente precisa ter um conserto com Deus. A gente precisa se consertar com Deus nessa noite. A gente tem que parar, em nome de Jesus, de achar que a gente é santo demais e negligenciando o chamado que Deus tem para cada um de nós. Deus acreditou em você. Deus acredita tanto em você que, apesar de você ter aceitado Ele como Senhor e Salvador, Ele não tirou a sua vida. Porque se eu fosse Deus, e se eu olhasse para você pelo amor que eu tenho pela tua vida, eu entendesse que você realmente está preparado para morar no céu no momento em que você se converteu, Deus, eu ia tirar a sua vida, porque eu não ia correr risco de te perder. Mas sabe por que Deus ainda possibilita que você está respirando, e você aceitou Jesus e está aqui respirando? Simplesmente por uma coisa: porque tem uma missão que você tem que cumprir ela. Tem uma missão que Deus te deu que você precisa cumprir com ela. Enquanto você não entender isso, você não vai ser feliz. Eu tenho visto, não sei se o pastor tem vivido isso aqui, talvez em outras igrejas, mas eu tenho visto um monte de cristão deprimido. Eu tenho visto pessoas carregando uma Bíblia, indo para a igreja, no momento de adoração levantando a sua mão, mas quando termina está lá fora em depressão, procurando médico, procurando psicólogo, indo em psiquiatra, tomando medicação para dormir. E apesar de já ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador e ter entregue verdadeiramente a sua vida, sabe o que é isso? Porque não conseguiu ainda receber de Deus a paz e a alegria do cumprimento da missão que Ele colocou no seu coração. Aquilo que você quer ser pleno em Deus, você quer ser feliz em Deus, você quer ser uma pessoa alegre, mesmo diante da dificuldade, do qual você coloca na balança. Você é uma pessoa feliz com momentos de dificuldade, porque Jesus deixou claro que a gente teria aflição. Mas na essência você é uma pessoa que exala paz, que é próspero, não no sentido do dinheiro, mas no sentido de ter paz e alegria. Viva a missão que Deus entregou nas suas mãos. E qual é a sua missão? Levar o evangelho a toda criatura. Levar o evangelho para todas as pessoas. Aquele caixa do mercado que você todo dia vê ela. Será que um dia você diz para ela: Jesus te ama? Ou você tem brigado com ela porque talvez ela tenha demorado para atender? Aquela pessoa da padaria que todo dia você pega aquele pãozinho, você tem falado com ela, entrega uma palavra para ela de manhã, dizendo: ó, que seu dia possa ser um dia maravilhoso, que Deus possa estar no controle da sua vida. Ou você está com pressa demais para poder pegar seu pão, se alimentar e continuar com uma rotina de vida do qual não tem levado você a nada, só por talvez comida na sua mesa, mas Deus quer muito mais que isso. Não só suprir sua necessidade física, mas também emocional e espiritual. E isso Ele vai adquirir através da obediência, você sendo obediente a Ele, no cumprimento da missão. Na Casa de Recuperação a gente tem um lema, e o lema é: a obediência traz a bênção. Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, algumas traduções do ouvirdes está: e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. E a gente está firmado nessa palavra, que para que a gente possa ser feliz, para que você possa ter a verdadeira alegria, primeiro você tem que tomar a decisão de querer, que nessa noite você possa ter. Segundo, você possa ter sensibilidade para ouvir a voz dEle, e o Senhor está falando nessa noite. E o terceiro, você precisa obedecer. Em consequência, Deus vai dar a prosperidade que você precisa, e não é dinheiro. Pode até ser dinheiro para suprir sua necessidade física, mas Ele vai dar paz, alegria para você, uma vida próspera, uma vida abençoada. Obedeça. E
agora, em nome de Jesus, eu queria que você pudesse olhar para você. E talvez essa palavra de alguma forma impactou você. E eu estou tranquilo com isso. Eu tenho aprendido que a palavra boa da parte de Deus não é simplesmente aquela palavra que eu ouço e saio feliz. É aquela palavra que eu escuto e eu saio em crise. Porque a crise gera mudança em mim. E quando ela gera mudança, vai me transformar numa pessoa melhor. Em nome de Jesus, que você possa sair daqui feliz sim, mas em crise. Para que você possa pensar, refletir, para que você possa ter essa alegria, essa paz, para que você possa ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, fazendo aquilo do qual Ele deixou para você como responsável por uma missão. Agora, em nome de Jesus, se você se sente um cristão que tem falhado, e falhado muito, com relação ao Evangelho, eu queria que você pudesse entender isso e passasse por esse processo de arrependimento. Esses dias atrás, teve um menino que passou pela casa de recuperação e ele se enforcou dentro de um banheiro de um centro de atendimento de saúde na nossa cidade. Esse menino deu fim na sua própria vida. Você não tem a ideia de como ficou a minha cabeça. Eu tenho certeza que o anjo da mesma maneira. Porque a gente teve com ele 9 meses. A gente teve oportunidade, muita oportunidade. Falamos muito de Jesus para ele. Mas sabe qual é o sentimento que me pegava? Eu poderia ter me dado mais. Eu poderia ter ido além. Eu poderia ter dado um pouquinho mais de mim para que ele pudesse estar feliz, sem a necessidade de pegar uma corda para poder dar fim na sua própria vida. A gente tem aprendido que quem comete o suicídio, na verdade ele não cria a morte, é um grito para a vida. Mas como ele não consegue ter vida, ele resolve dar fim na sua tristeza. Ele quer dar um fim na sua tristeza, por não conseguir viver. O fim que ele tem para a sua tristeza é o fim da sua própria vida. Quantas pessoas cometendo suicídio, pessoas se enforcando, pegando arma, colocando na cabeça, tirando. E pessoas que nós conhecemos, nós nos relacionamos e perdemos a oportunidade de falar do amor dela. Em nome de Jesus, a gente precisa se arrepender. Em nome de Jesus. E eu queria nessa noite fazer um apelo para você. Está ardendo no meu coração e eu tenho que fazer. Se você se sente assim, talvez negligente com a obra, negligente com o verdadeiro evangelho, com a verdadeira missão da igreja, da sua missão, e você quer um concerto com Deus nessa noite para que você possa começar uma nova história. Por isso que eu estou dizendo do arrependimento, porque arrependimento é mudança. Você precisa se arrepender, talvez, do cristão que você tem sido até agora, para começar uma nova história de cristianismo na sua vida, do qual agora você vai se importar para as pessoas, você vai ser aquele que vai levar o Evangelho, você vai ser aquele que vai pregar o Evangelho, você vai ser aquele que vai contribuir sim em missões transculturais, e você vai também ajudar pessoas a serem enviadas, mas também você vai ser enviado aqui mesmo em Poá ou aonde o Senhor te colocar. Para isso, a gente precisa ter um concerto com Deus. Se você se sente dessa maneira, em nome de Jesus, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Feche os olhos. Mas se você se sente dessa maneira, levanta uma das suas mãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sem certeza que o Senhor está gerando arrependimento no seu coração. Em nome de Jesus. E agora eu queria orar por você. Pode baixar a sua mão. Eu queria orar com você nessa noite. Feche os olhos. Pai, aqui algumas pessoas, e eu estou com a mão estendida, porque eu sou uma delas. Pai, Tu sabes, ó Deus, quantas oportunidades que nós tivemos para poder ganhar mais uma vida. Quantas oportunidades que nós tivemos, ó Pai, de poder levar mais uma pessoa a conhecer o Senhor Jesus. Mas porque nós estamos preocupados com tanta coisa, a gente estava preocupado talvez até mesmo com a programação da igreja, talvez uma festividade da igreja. Isso é bênção, mas não pode ser a prioridade. Pai, a gente estava preocupado com tanta coisa e nós esquecemos
E essas pessoas que o Senhor tem colocado para que nós possamos nos relacionar, elas precisam do Senhor, porque um dia o Senhor amou essas pessoas de tal maneira que o Senhor deu o seu único filho. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite assumindo a nossa responsabilidade. Ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, nessa noite dizendo que nós fomos negligentes. Mas agora, ó Pai, nós queremos não mais errar, nós queremos acertar. Por isso agora, Senhor, em nome de Jesus, muda a nossa maneira de pensar. Que nós possamos olhar para as vidas, que nós possamos amar essas vidas assim como o Senhor amou. Que nós possamos dedicar parte de nós para abençoar essas pessoas e que elas possam ver Jesus refletido em nós. Que nós possamos ter a mesma ousadia que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nós possamos mostrar para as pessoas aquilo que nós temos no nosso coração, que é o Senhor. Pai, muda a nossa maneira, nos capacita, Senhor, que nós possamos ganhar vidas para o Senhor Jesus, que nós possamos levar o verdadeiro Evangelho, seja aqui na nossa Jerusalém, seja nos confins da terra, mas que nós possamos amar as pessoas, que nós possamos levar o Evangelho, que muda, que transforma, que traz vida e vida em abundância para a vida das pessoas. Pai, em nome de Jesus, anima o nosso coração, incendeia nosso coração nessa noite. Que nós possamos sair daqui com muita vontade de pregar o Evangelho. Que nós possamos sair daqui, Senhor, em nome de Jesus, fervorosos, levando a mensagem da cruz para aquelas pessoas que estão morrendo, que estão indo para o inferno, porque nós temos nos calado. Pai, em nome de Jesus, muda a nossa história nessa noite. Muda, Senhor. Muda, Senhor, em nome de Jesus. Muda, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Benção. Amém, irmãos? Vamos aplaudir.